Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar de vetores, ok? O que é um vetor? Na verdade, um vetor ele é uma variável indexada, né? Destinada a guardar dados do mesmo tipo, baseada em índices, tá bom? É uma variável que aceita dados homogêneos, ok? Então, vamos lá, vamos ao conceito da nossa aula. Então, um vetor ele é uma variável comum. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma variável nota, né? Nota do tipo inteiro, ok? Ou do tipo real. Eu tenho uma nota do tipo real e quero armazenar mais que uma nota. Não é viável para mim colocar nota 1, né? Nota 2, do tipo real, ok? Então, quando eu tenho essa situação aqui, o que eu faço, né? Aqui eu tenho três variáveis do mesmo tipo, correto? E vai guardar dados também do mesmo tipo, né? Claro. Então, eu posso juntar tudo isso em vetores. Então, eu declaro o meu vetor, correto? Eu declaro aqui uma variável única chamada notas. Ela é do tipo vetor. Essa variável ela vai ter 5 posições, então eu declaro como 1, 2.5, e aqui eu digo qual que é o tipo dessa variável, ok? Então a variável ela chama notas, ela é do tipo vetor, com 5 posições, do tipo real. Então nesse caso aqui, eu posso armazenar até 5 notas para essa mesma variável, né, chamada notas. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, notas, na posição 1, ela recebe 7. Notas, na posição 2, recebe 10. Notas, na posição 3, recebe 6. Então, eu tenho três valores para a mesma variável, né? Para a mesma variável, que no caso aqui, a minha variável, ela é um vetor, tá? Chamado notas. Repare que essa atribuição, essa e essa, é para a mesma variável, porém, ela está com índice diferente. Então, o meu 7 eu vou guardar aqui na minha variável 1. Desculpa, no meu índice 1. O 10 eu vou guardar no índice 2. O 6 eu vou guardar no índice 3. E assim por diante até chegar no tamanho total de 5. Ok? Então esse é o conceito mais básico do meu vetor. Porém, para eu trabalhar com vetor, isso aqui não é muito conveniente, né? Eu não posso usar desta forma. Então, para isso, nós usamos a estrutura de repetição para. Ok? Se você não lembra como funciona, o para, eu tenho que ter a variável i, que é a variável do meu índice. Ok? Eu vou declarar o meu i do tipo inteiro. E aqui eu vou usar a minha estrutura de repetição. Para i de 1 até 5, que é o tamanho do meu vetor, faça. Né? Aqui eu coloco um fim para. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu vou ler o valor para o meu vetor. Então, eu colocaria o comando leia, ok? Notas na posição i. Por quê? Porque o meu i aqui, ele representa o índice, né, do meu vetor. Então, o i ele vai começar do 1, então a primeira posição do meu vetor vai ser 1. Depois o i vai ser 2, a posição do meu vetor vai ser 2. E assim por diante, até chegar aqui na no nosso índice 5. Ok? Então, funciona desta forma o meu vetor. Certo? Então, aqui ele vai rodar 5 vezes. E para cada rodada, o meu i vai incrementar de 1 em 1. Ele vale sempre 1 a mais até chegar no 5. Ok? Vamos fazer o teste aqui. Então, eu vou dar aqui um F9.
Eu vou abrir aqui o meu console. Então eu vou digitar aqui 6, 9, 7, 5 e 8. Enfim. Então repare aqui em cima, ó, que eu tenho os valores de cada posição. Para a posição 1, eu tenho o valor 6. Aqui o mouse ficou na frente. Para a posição 2, eu tenho o número 9. Para a posição 3, eu tenho o número 7. Para a posição 4, eu tenho o número 5. E para a posição 5, eu tenho o número 8. Ok? Então, funciona dessa forma o vetor. Tá? Nesse caso aqui, o nosso vetor, eu estou apenas lendo o valor para ele, né? Nada mais do que isso, tá vendo? Eu estou apenas lendo. Mas eu poderia mostrar também o meu vetor, os valores que eu li para o vetor. De que forma? Usando uma outra estrutura para. Então eu colocarei aqui para i de 1 até 5, faça. Aqui eu coloco um fim para. Opa. E aqui eu escrevo, né? Dou um escreval aqui para quebrar a linha. Notas na minha posição i, que é a posição do meu índice do meu vetor, ok? Então, se eu executar aqui novamente, F9, eu vou ler primeiro o meu vetor, né? Repare que aqui, ó, o vetor ele já foi declarado na memória do computador. Ele já está guardando, ó, os valores estão zerados, o meu i vale 1 por enquanto. Então, eu vou digitar aqui um valor, 5. Então, repare aqui em cima, ó, que a posição 1 recebeu 5, tá vendo? Notas na posição 1 recebeu 5. E assim por diante. 8, 0, 10. Repare aqui, ó, que 4 posições já foram preenchidas. Agora eu vou preencher a minha última posição. Porque o meu vetor vale 5, ó. Então, quando ele vale 6, ele já não roda mais. O para, ele para de funcionar, ok? Então, digitar aqui um 7. Certinho. Primeiro eu li o vetor e depois eu mostrei, ok? É o que diz aqui o meu algoritmo. Ok, gente? Então, basicamente, esses são os conceitos principais de um vetor, né? Eu declaro o nome da variável, eu digo que é do tipo vetor, eu tenho o tamanho do meu vetor, eu tenho o tipo de dados que o vetor vai receber, eu uso a estrutura para, né, para ler o meu vetor, e depois eu uso a estrutura para mostrar o meu vetor, ok? Lembrando que qualquer operação dentro de um vetor, eu tenho sempre que usar a estrutura para, né? Afinal de contas, o vetor ele é uma variável indexada, tá bom, gente? Bom, então é isso aí. Na próxima aula, nós vamos fazer um exercício usando aí as técnicas de vetores, ok? Valeu, abraço, tchau, tchau.